Amém. Amém. 1 Tessalonicenses 5,17, nós vamos ministrar uma palavra sobre orar sem cessar. Amém? Agradeço a cada um que tem dado o seu joinha. Seu joinha tem sido uma joia rara, maravilhosa. Se apresse, você que está aí, não se demore, vai dando seu like. Dê o seu like, passe para outras pessoas, convide, envie e chame pessoas para juntos vocês participarem, assistindo esse canal. E desde já Deus abençoe cada um. Eu convido a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre este canal. Continua à frente, Senhor, em nome de Jesus. Ora, eu quero compartilhar algo sobre nós continuarmos mantendo a nossa fé no Senhor, a nossa confiança, a clamarmos ao Senhor. E em todo tempo devemos orar sem cessar. Outro dia eu estava clamando ao Senhor esse texto, orando, pedindo ao Senhor sobre esse texto, porque esse versículo são 3 palavras, elas são distintas, elas são preciosas e elas têm um objetivo. Essas 3 palavras formam uma frase que é qual? É para nós continuarmos tendo uma vida de oração, estarmos dependentemente de da oração, crermos na oração. Tá tudo bem para orar, tá tudo mal é para orar, tá tudo difícil para orar. Orar, que manda é Deus, orar e conversar com Deus. E eu tive um entendimento que enquanto estávamos orando, na semana de oração, estávamos orando na igreja e eu estava à frente ministrando a oração, quando Deus começou a me dar um entendimento, eu fiquei feliz por esse entendimento que Deus tinha me dado. Foi que orar, a gente sabe que orar é conversar com Deus. E toda vez que todas as necessidades que a gente tem, Deus as fez, Deus as permitiu para que nós tivéssemos oportunidade de buscar a Ele, de contactar Ele, de nos relacionarmos com Ele, de termos mais comunhão com Ele, de precisarmos dEle, de querermos Ele, para Ele ser o nosso tudo, para Ele vir resolver os nossos problemas, para Ele abrir as portas, para Ele dar solução para coisas. Ele vai nos dar, a gente vai buscar em oração, para que Ele nos dê sabedoria sobrenatural, com entendimento, conhecimento, como diz ali em Provérbios, né, nas ruas, nos tumultos, nas entradas das portas, nas cidades, ela clama de fora, a sabedoria clama de fora. Clama o quê? Para que nós precisemos dela, para que nós busquemos ela. E quem é ela? Ela é o próprio Deus. Ela é o próprio Espírito Santo, que o Espírito Santo, Deus nos dá sabedoria sobrenatural, é de Deus. Vem de Deus. Com qual objetivo? Para todas as áreas, todas as situações. Ele entende todas as coisas humanas e, além de entender, ele tem a solução para cada coisa, cada problema. A gente não vê a saída, a gente acha que não tem saída, mas tem. Assim também para o nosso país tem saída. O Senhor Jesus está batalhando e nós vamos continuar orando, crendo neste milagre, crendo no que Ele está fazendo, porque Ele sabe o que está fazendo. Ele quer nos tratar, quer fazer nós nos humilharmos, buscarmos a face dEle. E aí eu me lembro que naquele dia de oração, eu fiquei pensando, orando e pensando, orando e procurando entender o orar, né? Às vezes a pessoa só quer orar quando tudo está bem, ora, faz um pedido, não vê logo a resposta, já desiste. Eu orei, orou um pouco, mas esse orar sem cessar até que a resposta vem. E quando ela vier, a gente vai precisar continuar orando para saber aquilo que Deus nos dá, aquela resposta que nos dá, ter sabedoria como ter sabedoria como buscar, como conquistar, como preservar, perseverar com ela, que aquilo que a gente pede venha ser de bênção para nós. E aí eu entendi que orar é a gente estar, quando a gente para orar, quando a gente
Busca o Senhor oração, seja em que situação for, andando, cantando, vigiando, dirigindo, costurando, lavando, pregando, e a gente está chamando Ele para nos dar sabedoria, chamando Ele para junto de nós, pedindo a Ele solução, pedindo a Ele que, às vezes a gente não fala alto, mas está em espírito ali, clamando por socorro. Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, me dá direção, Senhor, vem estar comigo, Senhor, não estou entendendo, Senhor, eu estou em tempo de correr, Senhor, eu estou em tempo eu preciso de respostas, eu preciso de direção, que resposta que eu vou dar, que decisão eu vou tomar, ó Deus, o que pensar, o que sentir, eu não estou entendendo. E assim, todas as coisas. E então eu entendi que orar é você ir para de junto de Deus. Porque tem situações, porque tem muitas e muitas vezes que a gente não está na presença do Senhor. A gente não está em comunhão com Ele. Ele está conosco, está dentro de nós, mas Ele não é solicitado. Se Ele não é solicitado, Ele não tem o que fazer muito por nós, porque a gente não está desejando Ele. Então, quando a gente ora, a gente está desejando Ele. Mas só que muitas vezes a gente só ora para querer aquilo que Ele pode nos dar. E orar, quando Ele mandou orar, não foi só para a gente ter aquilo que ele tem, pode, e se Ele manda, Ele quer nos dar. Toda a oração tem resposta, toda. Tem resposta de sim, de não e aguarde. Que o aguarde, ele sabe como é que por que ele manda a gente aguardar, por que ele faz a gente aguardar, e por que ele também muitas vezes não nos dá logo a resposta de tudo que a gente pede. Porque o objetivo de tudo isso é que criemos laços inseparáveis com Ele, laços firmados, laços amadurecidos, laços conscientes de que queremos Ele, e não somente o que Ele tem para nos dar, mas queremos Ele, a vida dele que não pode faltar. Que nada, nem pequeno nem grande, coisa nenhuma, venha tirar essa comunhão dele conosco, de nós com Ele. Porque os pequenos problemas e grandes problemas nos afastam de Deus. Faz a gente não ter ânimo, não ter prazer de estar louvando, de estar adorando, de estar conversando com Ele, porque os problemas estão interferindo na nossa comunhão com Deus. Então, quando surge o problema, a gente tem que buscar o Senhor, que é para imediatamente revigorarmos, para reatarmos nossa comunhão com Ele, que não podemos ficar sem Ele. Ele é tão precioso que não podemos ficar sem Ele. Então, orar, eu estava entendendo o que é orar. A gente vai orar, ali a gente vai se envolvendo com Deus, vai se apegando com Ele. Cada vez que a gente vai a Ele, fica um pouco da gente lá no altar, lá na presença dEle. Coisas que não vão, que não tem, coisas que vão sair que não é para voltar mais. Coisas que não agradam, que meninices, crianças, desobediências, que vão ficar lá. Então, a oração vai fazer a gente tá orando por uma casa, tá orando pelo marido, tá orando por um bom encontro, tá orando pelo casamento, tá orando pelo namoro, pelo noivado, tá orando pela formatura, tá orando pelos dons, tá orando por salvação da família, tá orando pelo país. Então, são vários tipos de necessidades. Então, todas elas, nós irmos a Ele, olha quanta oportunidade teremos de crescer com Ele, de estar com Ele, de amadurecermos, de gostarmos de estar na companhia dEle, de querermos a companhia dEle, de termos prazer de estar com Ele. Então, cada vez que a gente vai a Ele, de verdade que a gente vai, não somente pede uma vez e porque ainda não veio a gente desiste, a gente já não se interessa mais para orar e diz, não, eu não vou mais orar, não, já orei, não veio, porque a gente não está interessado em receber. Quando a gente pega, continua. E ali, cada vez que a gente vai pedindo, a gente está com aquela necessidade, a gente vai descobrindo como Ele é, quem Ele é, quão profundo, quão maravilhoso Ele é. E aí a gente vai se envolvendo, se dando para Ele, vai se abrindo para Ele, vai se relacionando mais com Ele, vai perdendo mais de nós e ganhando mais dele. E à medida que a gente vai a Ele, que vai estando juntinho com Ele, orar é construir, realizar, fazer, criar aquilo que a gente está pedindo. Orar é a gente ir para aquele que pode fazer, estando junto com Ele e Ele junto conosco, aquilo que a gente pede, junto com Ele, a gente vai havendo, Ele vai criando. O que é orar? Orar
participar daquilo que a gente pede, é Deus gerar junto conosco aquilo que a gente está pedindo. Orar é Deus nos dar a oportunidade de aquilo que a gente está pedindo, Ele gerar junto conosco. Orar é isso é uma das maneiras que Ele me fez entender como é orar. Orar é estar junto com Ele, gerando aquilo que estamos pedindo. Por isso que a gente não pode parar de orar, orar sem cessar. Não gerou ainda. Se eu estou pedindo a casa própria, aí continua orando, ele vai dando as estratégias, vai dando sabedoria, vai pedindo sabedoria sobrenatural, com entendimento, com conhecimento, a gente vai pedindo discernimento, fé, confiança, amor. Senhor, abre meus olhos, a gente vai começando a ter sabedoria como orar, ter sabedoria como tomar posse, ter sabedoria como repreender, ter sabedoria, ele vai abrindo as portas, ele vai dando direção para que financeiramente nós sejamos abençoados, como obter, como confiando, como confiar. Então aí vai gerando, é um processo de gerar aquilo que a gente está pedindo. Mas sem ele, sem ele não vai fazer. E ele quis que fôssemos a ele em oração, para que ele junto conosco, que nós juntos com ele gerasse aquilo que a gente está pedindo. Então, ele que é o Deus poderoso que gera vida, que gerou vida ali antes do mundo ser criado. Ele gerou, o Espírito Santo veio, pairou, gerou. Deus falou, Jesus foi a palavra viva que saiu, e ali, assim também a gente. Então, orar sem cessar. Ainda não gerou, mas eu já pedi 3 vezes. Não é questão da quantidade, nem a gente que vai dizer a quantidade de quantas vezes a gente orou que vai vir a bênção ou que aquilo está gerado. Mas a quantidade e a qualidade de intimidade na oração, buscando a Ele, conversando com Ele, recebendo da vida dele, sendo ligado na vida dele, vai produzir, vai apressar, porque se estamos dispostos mesmo a querer, a orar mesmo, a conversar com ele mesmo, ele vai mostrar fragilidade, vai mostrar defeitos na gente, ele vai mostrar o que está impedindo, ele vai mostrar o quanto que a nossa natureza tá rude, ele vai mostrar que a gente quer, para que a gente quer aquela bênção, ele vai tratar, ele vai trabalhar, porque ele vai querer nos dar, ele vai dar-nos a bênção para glorificar o nome dele, não é o nosso. Ele vai nos dar a bênção, que é para quando as pessoas verem e saberem que não poderia jamais ter sido por você ou por mim feito aquele milagre ter vindo. Mas vai saber que a resposta do milagre é porque nós tivemos tamanha comunhão e obedecemos. Orai sem cessar, não é um pedido, é uma ordem. Orem sem cessar. Eu já orei. Tem gente que fala assim, eu já orei, vamos orar por tal coisa. Não, eu não estou com vontade de orar, não. Eu só gosto de orar quando estou com vontade. Mas não está escrito na Bíblia que é para orar quando está com vontade. Está uma ordem, orar sem cessar. A gente vai orando, buscando Ele, Senhor, me ensina a orar. Sim, a gente tem que continuar como os primeiros apóstolos tiveram a humildade de dizer, Senhor, ensina-nos a orar. E a gente vai continuar. Esse orar sem cessar, a gente vai aprender tanta coisa sobre oração, tantas coisas com Deus. E Ele vai nos ensinar como orar, cada situação, cada pedido, como orar para acertar o alvo, como orar para que as coisas se apressem, como orar para que a gente seja um sacrifício vivo e as coisas que estão impedindo fique lá diante dele no altar, para que Ele nos liberte, nos restaure, para que quais os pedidos, todos os pedidos, libertação dos filhos, cura dos vícios, fraquezas, entendimento errado, heresias que a gente tem, revolta, abandono, rejeição, o marido que saiu de casa, aquele homem que a pessoa mora junto, para Deus dar solução, resolver, dar força para decidir a verdade que tem que ser feita, enfim, obedecer a Deus, porque já não é certo, né? Obedecer a Deus. Não estou dizendo que não é certo obedecer a Deus, estou dizendo que não é certo pecar. E
Mas enfim, Deus manda orar sem cessar. Então, cada vez que a gente vai orando, eu estou pedindo a Deus tal coisa, eu estou pedindo a Deus uma casa. Mas a pessoa que pediu a Deus naquela hora, eu acho que desça lá do céu, que Deus mande lá do céu uma casa. Aí Deus vai trabalhando conosco, vai ensinando, vai capacitando, ali vai tirando. Qual o objetivo de querer aquela casa? Ah, eu quero que é para os vizinhos saber que eu tenho uma casa boa, que não é só eles. Deus não vai querer nos dar desse jeito. Mas também Deus não vai querer não nos dar a casa. Ele vai querer nos tratar, para nos ensinar a ter um coração nobre, para que o real sentido, a motivação certa, a motivação exata, a motivação que vem dele, que o objetivo é para a glória dele, para glorificar o nome dele, que o objetivo é para o nome dele ser glorificado quando temos aquele. O objetivo é que a casa para ser uma casa de paz, uma casa de salvação, uma casa onde são adoradores, uma casa onde vamos ter famílias que serão salvas. Ah, mas quer uma casa porque quer passar na cara de alguém, quer na casa porque todo mundo tem e ela não tem. Então, não vou dizer que Deus não vai dizer, não vou dar não, que você quer para isso. Talvez ele diga, que tem situações que ele precisa dizer, que ele quer dizer, que isso vai fazer parte do tratamento para fazer a gente forjar na gente o caráter de Cristo, o caráter dele, para que queiramos aquela casa porque queremos glorificar o nome dele, estamos precisando, mas estamos contando com ele, ou a casa, ou o carro, ou o chamado, o ministério, ou um instrumento que quer tocar, quer aprender, a profissão, o emprego, a empresa, a família, os que estão desviados, o país, nosso país. Então, orar sem cessar. Então, junto com Deus, cada vez que a gente ora, e a gente não desiste, né? Porque tem gente que ora um mês e aí a bênção ainda não veio. Também com isso eu não estou dizendo que tem que ficar só orando e a bênção não vir. Pedindo a Deus, Senhor, onde é que está, o que é que está impedindo, porque à medida que, quanto mais a gente ora, que a gente orar está junto de Deus, aí, porque assim, Deus ele é presente na vida daqueles que são seus filhos. Mas ele se manifesta presente na vida de quem tem intimidade com ele. Em cada área que a gente tem intimidade com ele, ele se revela presente. Por quê? Porque ele é Deus real. Ele é Deus que leva a sério. Quando fala com ele, quando chama por ele, ele é real, ele quer estar conosco como ele é. E não como a gente quer que ele seja, né? Só que é ele para ver a nós, vosso reino, nada. Não. Ele quer que a gente ore sem cessar. Aí eu estou orando pela salvação dos meus filhos, até agora as coisas estão piorando. Aí vai começar a perguntar, Senhor, o que é que tem de errado? Eu estou orando, mas o que é que eu não estou fazendo? Porque quando a gente vai orando e que a gente vai junto com Deus, orando, batalhando junto com Deus e Deus junto com a gente, porque ninguém conquista nada sem Deus, assim, para ter vitória, para o nome dele ser glorificado, aí vai sendo gerado. Você já imaginou que vai sendo gerado aquilo que a gente está pedindo? E aí quando a pessoa, então Jesus conhecendo a natureza humana, sabendo que o ser humano, todo ser humano não gosta de orar, oração é algo sobrenatural. A natureza humana não quer conta com oração. Ou senão quer orar do seu jeito, quer orar como acha que é orar. Orar é conversar com Deus. Vou te contar uma coisa, às vezes a gente conversa com alguém, a gente não sabe conversar com aquela pessoa. Às vezes aquela conversa, a gente, eu estou querendo conversar com a pessoa. Às vezes fere, machuca, dá indireta, está com raiva, às vezes está falando com despeito, com inveja, aí fica dando palavra, está conversando, né? Mas não é uma conversa boa. Pois tem muitas vezes a gente está dizendo que está orando a Deus e Deus não está se agradando, porque a conversa não está boa. Não é que ele não tem paciência conosco, não compreende que a gente é humano. É que a gente não tem interesse em verdadeiramente estar conversando com ele, no sentido de querer conhecê-lo. Porque quando a gente conversa com alguém, a gente vai conhecendo, porque quando a gente fala alguma coisa, a pessoa vai botar para fora o que ela acha, o que ela pensa, o que ela sente, a gente vai conhecendo. A gente vai conhecendo quando fala e as pessoas vão conhecendo também. À medida que ouvem, elas certamente vão falar ou por código, ou por
por expressão, mas vão ter uma forma de informação e de comunicação. Então, conversar com Deus entra tudo isso, engloba tudo isso e muito mais. Então, conversar com Deus é se aproximar dele com vontade, Senhor, com verdade. E todo ser humano não gosta de orar. Então, Jesus, conhecendo o ser humano, ele vem implantar o que é no céu. É comunhão com Deus. Então, ele vem implantar que conversar com Deus, a gente tem acesso ao céu, como é o céu. A gente vai aprendendo como é o céu. E junto com Deus, que a gente vai, cada vez que vai orando pelos pedidos, quanto mais a gente orar, mais a gente vai se apegando a Ele, vai conhecendo Ele, e Ele vai nos dando a oportunidade de que junto com Ele, quando oramos, está sendo gerado as nossas bênçãos, nossos pedidos. E aí a gente, à medida que vai orando com essa finalidade, com esse amor, a gente vai amando Jesus mais do que nunca. E a gente vai amando mais Jesus do que os pedidos que a gente está fazendo. Vai botando o coração nele e não no que ele vai nos dar. Embora ele vai nos dar, é para glorificar o nome dele. Mas que aquilo que a gente está pedindo, tanto que a gente está insistindo, tanto que a gente está pedindo, ainda não veio, vai vir. Vai vir, porque o pedido da gente, dentro do propósito de Deus, ele vai acontecer porque é pela fé, e a fé da gente vai gerar aquilo que a gente está pedindo. Mas quem gera isso é o Senhor, através da fé, através da nossa comunhão. E aí a gente vai tendo comunhão com Ele, vai se alegrando com Ele, e aí a gente vai amar mais a Ele do que o que a gente está pedindo. Fique com essa palavra, conto com seu joinha. Ó, o que está esperando? Dá logo o seu like, manda logo para tantos cantos. Deus abençoe e até breve, em nome de Jesus.